Olá, companheiros, que a paz de Jesus continue em nossos corações e que a gente possa, nesse breve momento, desfrutar de entendimento maior, de aclaramento das nossas ideias, para aprender um pouco mais do Evangelho do Cristo, onde nós vamos estudar no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, os itens 26, 27, 28, 29 e 30. A iniciar pelo capítulo 26, que fala de provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Cilício nós fomos procurar no dicionário, e cilício era uma corda que se colocava sobre o corpo, mais localizado na cintura, que nos trazia desconforto e sofrimento, pois que se achava na época antiga que quanto maior fosse o sofrimento que o ser humano pudesse suportar, maior seria o seu galardão no céu, maior seria o grau de adiantamento que ele conseguiria quando chegasse aos céus, ao plano espiritual. Então, foram colocados vários obstáculos, ou melhor, vários instrumentos que o faziam sofrer, o mortificavam, como cordas com pedaços de prego na ponta, onde as pessoas se autoflagelavam, né? Porque achavam que através daquele sofrimento físico, daquela maceração, eles suportavam e se habilitariam melhor a galgar degraus maiores no reino dos céus. Logicamente, com o avançar da sociedade, culturalmente falando, da religião principalmente, chegou-se à conclusão que não era através do sofrimento físico, nem do moral, quanto maior fossem os dois, que o ser humano atingiria degraus maiores em se tratando de vida espiritual, mas sim da forma como ele os suportaria, de que forma ele os enfrentaria e os venceria. Dessa forma, hoje nós vemos que os sofrimentos físicos e os morais que não são bem suportados não resultam em aprendizado para o ser humano, de nada valem, apenas sofrimentos inúteis. Então, partindo do princípio que esses sofrimentos não acrescentam em nada, então ele fala assim, provas voluntárias. Provas voluntárias. Nós sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações. Há aquelas situações que nós não temos participação, que nós chamamos muitas vezes de destino. Embora nós não enxerguemos nenhuma causa que nos leve àquele sofrimento, ele nos chega de maneira cruel, nos fazendo sofrer e nos testando de forma verdadeiramente enérgica. Então, contra esse sofrimento que nós não podemos abrandar, são chamadas as provas que nós não temos nenhuma ingerência. São aquelas provas que nós devemos suportar com galhardia, com perseverança, com fé e na certeza que são o remédio necessário para a cura dos males que trazemos e carregamos há milênios. Mas existem aquelas provas voluntárias, que são aquelas provas que nós, com o nosso procedimento ainda equivocado, trazemos para a nossa encarnação e que não estavam previstas, né? Que são sofrimentos que nós trazemos ainda, repetindo, ligadas ao nosso comportamento ainda inapropriado, em discordância com as leis de Deus. Então, o Espírito que se comunica pela primeira vez, o Espírito guardião, ele fala assim, muitas das vezes perguntar se é lícito ao ser humano abreviar o seu sofrimento. Ele diz, é como perguntar, é lícito alguém que se afoga nadar para recuperar a sua vida? É lícito alguém que tenha um espinho cravado na própria carne retirá-lo para recuperar o conforto? Logicamente que é lícito. Nós nunca devemos nos conformar com o nosso sofrimento sem luta. Conformação é diferente de conformismo ou de acomodação. A conformação ela tem duas vertentes. Ou a resignação, de você entender por que passa por aquela situação, ou a acomodação por preguiça, porque você não tem coragem, você não tem a hombridade, a autoridade moral para lutar contra aquele sofrimento. Você se acovarda e se entrega, se acha fraco, impotente para sair daquele sofrimento. Logicamente, nenhum sofrimento deve ser aceito, porque Deus não nos criou para sofrer. As provas que suportamos, as provas que nos chegam,
são para testar a nossa perseverança, sobretudo a nossa inteligência de saber resolver aqueles problemas dentro das leis que ele nos coloca como subordinados, que são as leis de Deus, que são as leis verdadeiramente inapagáveis e inalteráveis. Então nós devemos sim abreviar os nossos sofrimentos, desde que seja de forma lícita. Então, e ele faz uma outra pergunta: seria lícito então agravar o seu sofrimento para ter um proveito maior? Logicamente ele está se referindo àquela tese anterior: quanto mais se sofresse, mais mérito teria. Lógico que não é lícito agravar o seu sofrimento, nem mesmo conformar-se com ele. Nós devemos sim lutar contra aquele sofrimento para sair daquela situação de cabeça erguida e com experiência de ter aprendido e de ter se melhorado, tirado proveito daquela prova que acabamos de suportar. Mas ele faz uma exceção: só é lícito agravar o seu sofrimento desde que isso seja em prol de alguém. Se você agrava o seu sofrimento buscando servir alguém, logicamente há mérito nisso aí. Por exemplo, se você está numa situação do incêndio, em que você suportou aquelas chamas corroendo a sua carne, queimando a sua carne, você consegue sair, mas antes de sair você vê que existe alguém que está precisando da sua ajuda para retirá-lo dali, já que ele não consegue sair sozinho. Você vai ter que suportar mais algum tempo naquela quentura, né, colocando a sua vida em risco para salvar aquele outro em que precisa do seu concurso. Então, logicamente, aí sim, quando você agrava o seu sofrimento, buscando servir a outro, buscando ser útil a alguém, aí sim, é lógico que esse sofrimento, esse agravamento é visto como mérito aos olhos de Deus. E outra corrente pergunta o seguinte: já que nós somos reencarnacionistas, nós sabemos que nós sofremos aquilo do qual perpetramos em outras encarnações. Se hoje estamos sofrendo, o que nós devemos fazer? Devemos então deixar o nosso companheiro sofrer, dizendo assim: não, ele está sofrendo porque ele se equivocou em outras encarnações, então ele está recebendo o remédio necessário, não nos cabe prestar nenhum tipo de concurso. Deixa que ele sorva o seu cálice de sofrimento até o final, porque é o remédio que ele precisa. É lícito esse tipo de raciocínio? Lógico que não, né? Porque nós devemos sempre cuidar de abreviar o nosso sofrimento de forma lícita, bem como devemos tentar abreviar a dor daquele companheiro que está sofrendo de forma lícita. Porque nós somos agentes de Deus, nós somos emissários de Deus. Muitas das vezes o sofrimento daquele companheiro está chegando ao final, mas precisa de alguém que o ajude a sair daquela situação. E nós seremos esses sirineus que vamos cumprir a vontade de Deus, abreviando ou colocando termo ao sofrimento daquele companheiro. Logicamente, de forma lícita. Por exemplo, tomando por base a eutanásia não é uma forma lícita de abreviar o sofrimento daquele companheiro. Porque nós estamos tirando a vida daquele companheiro, desligando o aparelho ou ministrando a ele um remédio que vai abreviar a sua vida, mas vai causando a sua morte. Não, só Deus é capaz e é competente para retirar a vida daquele companheiro. Devemos abreviar o sofrimento daquele companheiro, sim, prestando a ele todo o concurso que pudermos para que ele possa ter um desencarne, se for um estado inexorável, se for um estado sem volta, um desencarne digno, compreendido, aceito e, sobretudo, ele sabendo que a sua vida não termina ali, mas o corpo, sim, está com seus dias bem abreviados, mas que ele continuará vivendo numa outra dimensão, para que ele possa, ao adentrar ao plano espiritual, não adentrar em perfeita ignorância, mas sabendo que é apenas uma continuidade da sua própria vida. Então nós devemos ser sempre os agentes de Deus, agindo para abreviar o nosso sofrimento de forma lícita, e daqueles companheiros nossos em humanidade,
pois é fazendo a ele aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, conforme nos prescreve Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muito obrigado, muita paz.